Olá, alunos queridos! Hoje a nossa leitura é bem diferente porque eu vou dividir com o Felipe. Eu vou fazer um fragmento, ele outro, interpretando o querido Henrico. Henrico é um personagem de Edmundo de Amassis, um livro que fez muito sucesso até meados do século XX, tanto na Europa como no Brasil, Coração, e ele conta um pouquinho de uma escola italiana no século XIX. Acredito que vocês vão gostar bastante e depois tem as atividades. Um beijo. 4. Terça-feira. Finalmente é época das provas. Nas ruas ao redor da escola não se ouve falar de outra coisa. Estudantes, pais, mães, inclusive governantas. Provas, pontos, tema, média, reprovado, aprovado. Todos dizem as mesmas palavras. Ontem de manhã foi redação, hoje aritmética. Era comovente ver todos os pais levando os filhos para a escola, dando os últimos conselhos pela rua. E muitas mães acompanhavam os filhos até as carteiras para verificar se havia tinta nos tinteiros e para experimentar as penas. E ainda se viravam da saída recomendando: ânimo, atenção! Presta atenção. Nosso professor assistente era Coate, aquele com a barbona preta, que faz voz de leão e não castiga ninguém. Havia alunos brancos de medo. Quando o professor abriu o envelope da prefeitura e puxou o problema, não se ouvia respiro algum. Ele ditou o problema alto, fixando um e outro com olhos terríveis, mas se percebia que se pudesse ditar também a solução para que todos passassem, teria feito isso com grande prazer. Após 1 hora de trabalho, muitos começavam a se agitar, pois o problema era difícil. Um chorava, Cross dava socos na cabeça, e muitos não têm culpa de não saber, coitados, porque não tiveram tempo suficiente para estudar e foram negligenciados pelos pais. Mas havia providência. Era preciso ver como De Rossi fazia esforços para ajudá-los, como se empenhava em passar um resultado e sugerir uma operação, sem ser apanhado, preocupado com todos, parecendo ser ele nosso professor. Inclusive Garrone, que é forte em aritmética, ajudava quem podia e ajudou até Nobis, que atrapalhado, estava todo gentil. Stardi ficou imóvel mais de 1 hora, com os olhos no problema e com os punhos nas têmporas, e depois fez tudo em 5 minutos. O professor circulava no meio das carteiras, dizendo: calma, calma, fiquem calmos. E quando via alguém desanimado, para fazê-lo rir e dar-lhe ânimo, escancarava a boca como se fosse devorá-lo, imitando um leão. Por volta das 11, olhando para baixo pelas persianas, vi muitos pais indo e vindo nas calçadas, impacientes. Lá estava o pai de Precoce, com seu camisolão azul, fugindo da oficina, ainda com a cara suja de preto. Não faltava a mãe de Croce, a verdureira, a mãe de Nelly, vestida de preto, que não parava quieta. Pouco antes do meio-dia, chegou meu pai e levantou os olhos para minha janela. Querido papai, ao meio-dia havíamos acabado e, na saída, foi um espetáculo. Todos em cima da garotada, perguntando, revirando os cadernos, comparando com os exercícios dos colegas. Quantas operações? Qual a soma? E a subtração? E a resposta? E a vírgula dos decimais? Os professores andavam de um lado para o outro, chamados de 100 lugares. Meu pai me tirou logo da mão o rascunho, olhou e disse: está bem. Junto de nós estava o ferreiro Precoce, que olhava o trabalho do filho, meio inquieto, e não compreendia. Virou-se para papai. Poderia me dizer o resultado? Meu pai leu a cifra
Ele olhou. Batia. Muito bem, pequeno, exclamou, todo contente. E meu pai e ele se olharam um momento com um sorriso aberto, como bons amigos. Meu pai lhe estendeu a mão. Ele a apertou e se separaram dizendo, até a prova oral. Até. Poucos passos depois, ouvimos uma voz em falsete que nos fez virar a cabeça. Era o ferreiro que cantava.